O ar no grande salão de ébano estava pesado, saturado com o perfume caro de alfas importantes e a tensão de expectativas não ditas. O leilão real não era uma novidade, mas cada ano trazia um novo drama, novas fortunas e novos destinos. No centro de tudo estava ele, o rei Alfa Teron, um gigante de postura imponente, com olhos cor de tempestade que pareciam carregar o peso de 1000 anos. Sua presença exalava poder, sim, mas por trás daquela fachada régia escondia-se uma solidão profunda, uma cicatriz antiga. Ele havia sido prometido há muito tempo a uma alfa que o desprezou, chamando sua sensibilidade de fraqueza um erro para um rei. Aquele trauma o transformou num líder recluso e pragmático, sempre cauteloso, sempre calculista. Naquele reino, o valor de um ômega era uma equação cruel, definida por linhagem impecável e aceitação social. Lyra, com seus cabelos ébano que desciam em ondas suaves e olhos verdes que revelavam uma alma cansada, era a antítese de tudo isso. Ela era o epítome do fracasso, uma ômega rejeitada, cujas falhas não eram suas, mas impostas. O medo constante de não ser boa o suficiente era um fardo pesado, um sussurro incessante em sua mente. Agora, ali, diante dos olhares curiosos e julgadores, ela estava à beira do desespero. Sabia que seu destino era selado, seria vendida. O leilão começou e os primeiros ômegas, com linhagens fortes e sorrisos treinados, foram arrematados por preços astronômicos. A cada martelada, o coração de Lyra afundava mais. Ela era a última. Quando seu nome foi anunciado, um silêncio constrangedor se espalhou, murmúrios baixos, olhares de pena e desprezo. Lyra apertou os lábios, ergueu o queixo, mas seus olhos verdes marejados traíam a fachada. Em seu pulso fino, quase imperceptível, uma pequena pulseira de prata com um delicado pingente de flor de lótus brilhava, um contraste singelo com a aspereza de seu entorno. O leiloeiro, um alfa gordo e careca, começou a listar as qualidades de Lyra, tentando mascarar o óbvio. Ômega jovem, com potencial, as palavras pareciam vazias. Ninguém queria potencial quando se podia ter certeza. O lance inicial foi uma piada, um valor que mal compraria um bom cavalo, alguns risos abafados. O rei Teron, sentado em seu trono elevado, observava a cena com uma indiferença calculada. Ele precisava de uma parceira adequada para seu reino, para sua linhagem. Mas a imagem de Lyra, desprezada e tão visivelmente quebrada, fez algo em seu peito se agitar. Seus olhos tempestuosos encontraram os dela. Por um instante, o mundo parou. Aqueles olhos verdes, cheios de uma dor tão familiar, uma rejeição tão profunda, tocaram algo em Teron. Não era atração no sentido comum, mas uma pontada de reconhecimento, uma necessidade inexplicável de protegê-la. Uma voz dentro dele, aquela parte sensível que ele havia enterrado tão profundamente, gritou. O medo de se expor novamente, de ser rejeitado por escolher alguém inadequado, era um fardo pesado. Mas algo em Lyra, naquela fraqueza exposta, o chamou. 50.000 moedas de ouro, a voz de Teron ecoou pelo salão, forte, firme e inegável. Um choque percorreu a multidão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 50.000. Por uma ômega rejeitada, era uma fortuna, um valor absurdo, escandaloso. Era mais do que qualquer ômega de linhagem pura havia alcançado naquele dia. A mandíbula do leiloeiro caiu. Teron havia lançado um desafio não apenas à convenção, mas ao próprio valor social do reino. Ele observava Lyra, que o encarava com total confusão, seus olhos verdes arregalados, a pulseira de lótus parecendo brilhar mais forte agora. O burburinho ensurdecedor começou, vozes se misturando em um coro de espanto e incredulidade. Teron sentiu a pressão. Sentiu os olhares questionadores, o peso da responsabilidade de sua decisão. Mas ao ver a expressão de Lyra, uma mistura de medo, incredulidade e talvez, apenas talvez, uma ínfima faísca de esperança, ele soube que não podia voltar atrás.
Uma onda de curiosidade e emoção lavou o salão. Que tipo de rei pagaria uma fortuna por uma ômega quebrada? Que tipo de destino a aguardava agora? E você que está acompanhando essa história já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o algoritmo e para que mais pessoas conheçam essa trama intensa e cheia de mistério. De qual cidade você está assistindo? Deixe um comentário e me diga o que achou da decisão do rei Teron. Quero saber sua opinião. O martelo do leiloeiro caiu com um baque seco, selando o destino de Lyra. 50.000 moedas de ouro. O ar ainda vibrava com a ousadia do rei Teron, mas a realidade parecia distorcida. Lyra sentiu as pernas fraquejar, seus olhos verdes fixos no trono elevado. Ele, o rei Alfa, era um borrão de poder inatingível e ela, uma ômega rejeitada, agora sua. O salão, antes um palco de humilhação, transformou-se num turbilhão de murmúrios e olhares. Olhares pesados, cheios de descrença e malícia. 2 guardas imponentes se aproximaram não para arrastar, mas para escoltá-la. A gentileza, ainda que formal, era estranha. Teron se levantou, sua figura gigantesca projetando uma sombra longa. Ele não olhou para Lyra novamente no salão. Sua presença dominava o espaço, calando os burburinhos, impondo respeito. Lyra sentiu uma pontada de alívio e pavor. O que ele queria dela? A viagem até o castelo, em uma carruagem luxuosa, foi silenciosa e longa. Lyra estava cercada por veludo e seda, mas sentia-se mais exposta do que nunca. O reino de Eldoria, lá fora, passava em um borrão de beleza imponente, montanhas escarpadas e rios cristalinos, um contraste brutal com as regras sociais rígidas que governavam sua vida. Ela observava a pulseira de lótus em seu pulso, o pingente parecendo miúdo e frágil, como ela mesma, em meio a tanto luxo incerto. Ao chegar ao castelo de ébano, a opulência fria a atingiu. Corredores intermináveis, tapeçarias ricas e a ausência de calor humano. Lyra foi entregue a um grupo de servas, lideradas por uma beta idosa de rosto sério, chamada Elara. Preparem-na, Elara disse, a voz áspera, mas sem desrespeito. Lyra foi guiada para um quarto. Não um quarto qualquer, mas uma suíte opulenta, com uma cama de dossel adornada e tecidos finos. Nunca havia visto tanta riqueza. A água quente do banho parecia um milagre, as roupas novas, suaves e perfumadas, um luxo inacreditável. Enquanto as servas a ajudavam a se vestir, Lyra sentia a tensão em seus ombros diminuir um pouco, mas a desconfiança permanecia. Estava sendo mimada para quê? O medo de ser usada, de ser novamente rejeitada, era um sussurro constante em sua mente. Ela tocou a pulseira de lótus, sentindo sua textura familiar. Aquela flor, símbolo de pureza nascida da lama, fazia sentido para ela, mas e para Teron? Mais tarde, à porta surgiu uma figura. Teron. Seu tamanho preenchia a moldura da porta. Lyra estremeceu, recuando um passo. Seus olhos tempestuosos, antes calculistas, agora carregavam uma expressão indecifrável. Lyra, a voz dele era surpreendentemente suave, um contraste com sua imagem pública. Não tenha medo. Você está segura aqui? Lyra apertou as mãos, olhando para o chão, a cabeça baixa. Vê vossa majestade, olhe para mim, Lyra, ele pediu, a voz ainda mansa. Lyra ergueu os olhos, encontrando os dele. Havia uma familiaridade na dor que ele via nela. Eu sei o que você deve estar pensando, mas não há nada a temer. Eu não exijo nada de você. Este quarto é seu, estas roupas são suas, você terá o que precisar, sem cobranças. Aquelas palavras, sem cobranças, eram um choque. Lyra nunca havia experimentado tal respeito, tal gentileza sem segundas intenções. Uma pequena semente de esperança, minúscula e frágil, começou a germinar em seu peito. Ele não estava exigindo nada, mas porque seu conflito interno gritava. Ele está mentindo, ele vai te rejeitar, você é um fracasso. Mas seus olhos, aqueles olhos tempestuosos, pareciam sinceros. Enquanto isso, a corte de Eldoria fervilhava. O grande salão, após a partida do rei e de Lyra, era um palco de indignação. Os conselheiros de Teron estavam furiosos. 50.000 moedas de ouro, majestade.
Por uma ômega rejeitada, o primeiro conselheiro, Lord Valerius, um alfa de nariz empinado, praticamente cuspiu as palavras, confrontando Theron em seu escritório. O reino zombará de você. A linhagem real exige uma parceira de sangue puro, de valor social indiscutível. Theron, sentado em sua cadeira de carvalho, parecia inabalável. Minhas decisões não são para seu julgamento, Valerius. O reino terá uma rainha. Meu dinheiro, minhas escolhas, mas Lady Elara, outra conselheira, senhora Serafina, tentou intervir. Ela é a candidata mais óbvia, a melhor escolha para o futuro de Eldoria. Lady Elara, uma alfa influente e de beleza marcante, observava de longe. Seus olhos gélidos seguiam Lyra como um predador segue sua presa. Ela sempre se viu ao lado de Theron, a alfa perfeita para um rei. Agora, aquela ômega quebrada, Lyra, era uma ameaça iminente. Um sorriso sutil, quase invisível, se formou em seus lábios. Ela sabia que a rejeição era a arma mais poderosa e Lyra já era perita nela. Elara planejava minar Lyra sutilmente, sem que ninguém percebesse sua mão em cena. Theron sentia o peso da pressão social e política. Ele precisava de uma parceira. Mas sua escolha foi impulsiva ou havia algo mais profundo? Ele se questionava, a dor nos olhos de Lyra, a solidão que ele conhecia tão bem. Seria ele apenas um tolo emocional ou havia uma chance de cura para ambos? O conflito externo da corte apenas testava seu conflito interno, a dúvida entre o pragmatismo e a estranha conexão que sentiu. Na quietude do seu novo quarto, Lyra olhava pela janela enorme para os jardins iluminados pela lua. Era tudo tão diferente. A rejeição de anos pesava nela, tornando difícil acreditar na bondade. Ela pensava no rei, tão forte, tão poderoso e ainda assim parecia carregar uma dor silenciosa, tão parecida com a sua. A flor de lótus em seu pulso parecia brilhar suavemente sob a luz prateada. Era um lembrete de que a beleza podia surgir mesmo nos pântanos mais sujos. Mas o que isso significava para ela agora? Um pequeno embrulho sobre a mesa de cabeceira chamou sua atenção. Lyra se aproximou curiosa. Era um livro ricamente encadernado intitulado A História de Eldoria, Mitos e Lendas. Junto a ele, um bilhete com a caligrafia forte de Theron. Para que você possa conhecer nosso lar, Lyra tocou a capa com um dedo hesitante. Um presente inesperado, um convite. Uma estranha conexão começava a surgir, um fio tênue ligando dois destinos tão diferentes, mas igualmente marcados pela solidão. O que mais Theron planejava. E ela, Lyra, seria capaz de confiar neste novo amanhecer? Os dias seguintes foram uma dança lenta entre a incerteza e a delicada esperança. Lyra habitava seu quarto opulento, ainda assombrada pela ideia de que tudo era um engano. Ela lia o livro que Theron lhe dera, A História de Eldoria, as páginas cheirando a pergaminho antigo. Nas margens, sem perceber, ela começou a desenhar a pequena flor de lótus repetidamente. Era um gesto inconsciente, um refúgio para sua mente inquieta. Theron começou a visitá-la à noite. Não eram encontros formais, mas conversas silenciosas à luz da lareira. Ele contava histórias de Eldoria, não sobre glória ou poder, mas sobre a beleza de suas montanhas e a força de seu povo. Em uma dessas noites, a voz dele, geralmente firme, suavizou-se. Este reino. Ele exige muito. As aparências importam mais que a verdade, Lyra. Eu fui prometido a uma alfa que viu minha sensibilidade como fraqueza. Aquilo me quebrou. Me fez acreditar que um rei precisa ser de pedra, sem emoções. Eu odeio essas convenções. Eu sempre busquei algo real, algo genuíno. Lyra, que sempre mantivera a cabeça baixa, ergueu o olhar. Aquelas palavras perfuraram sua armadura. Ela sentiu a dor dele, uma dor tão parecida com a sua. Hesitante, com a voz quase um sussurro, começou a compartilhar sua própria história. Eu nasci com uma linhagem comum. E sempre fui considerada insuficiente. Fui rejeitada por todos. Theron, chamaram-me de fardo, um erro. A dor é como um eco constante. Eu vivo com medo de ser.
Desapontadora, as palavras saíram carregadas de uma vulnerabilidade crua e ela sentiu as lágrimas pinicar os olhos. Aquele era o seu maior segredo, sua maior vergonha. Theron ouvia com uma intensidade que a desarmou. Aquele reconhecimento em seus olhos tempestuosos era um bálsamo. Ele estendeu a mão, cobrindo-a dela suavemente. Você não é um fardo, Lyra. Você nunca será. Naquele toque, uma faísca de conexão surgiu, um elo tênue forjado na dor compartilhada. Enquanto isso, a corte fervilhava. Lady Elara, com sua beleza e influência, não perdia tempo. Rumores começaram a circular como veneno nos corredores de ébano. A ômega do rei é uma aberração, uma mancha na linhagem real. Ele deve estar louco para pagar tanto por ela. Lyra sentia os olhares de desprezo nas raras vezes em que saía do quarto. Um dia, seu vestido novo, um presente de Theron, apareceu com um rasgo sutil na bainha, acidentalmente pego em uma maçaneta. Noutro, um frasco de seu perfume favorito foi derrubado e espatifado no chão. Pequenos incidentes, grandes punhaladas em sua já frágil autoestima. Lord Kael, um velho conselheiro com olhos aguçados e uma lealdade inabalável ao rei, confrontou Theron em particular. Majestade, com todo o respeito, essa ômega, ela não é adequada. O povo espera uma rainha de sangue puro, de valor inquestionável. Suas obrigações reais vêm antes de qualquer capricho. O reino precisa de estabilidade, não de escândalos. Kael, embora leal, representava a voz da tradição, a rigidez do velho mundo que Theron tanto desprezava. Ele via Lyra como um risco. Theron cerrou os punhos. Minhas obrigações incluem proteger meu povo e minha escolha. Kael, Lyra será minha rainha. E quem ousar questionar sua legitimidade, questiona a minha. Sua voz, baixa e perigosa, calou o conselheiro. Em público, Theron defendia Lyra com uma ferocidade silenciosa, sua presença imponente afastando olhares e fofocas diretas. Ele a escoltava pelos corredores, mantinha-a perto durante as refeições, desafiando a corte a ousar menosprezá-la em sua presença. Era uma solução parcial, um escudo que a protegia, mas que também aumentava a frustração dos que a desprezavam. A cada vez que Theron a defendia, Kael aumentava sua vigilância e as fofocas se tornavam mais elaboradas, mais insidiosas. Lyra sentia a responsabilidade crescer, pesando em seus ombros. Ela era parceira do rei e sua inexperiência, sua origem humilde, era um alvo fácil. O medo de falhar a assombrava, um sussurro constante: você não é boa o suficiente. Ele vai se arrepender. Os jardins reais se tornaram um refúgio. Entre as flores vibrantes e os riachos calmos, Theron e Lyra encontravam paz. Um dia, caminhando por um caminho escondido, Theron a surpreendeu. Encontrei isto na biblioteca antiga. Ele segurava um pergaminho desgastado, um texto sobre o simbolismo da flor de lótus na mitologia real. Fala de pureza, de superação, de renascimento. Diz que a beleza mais verdadeira nasce da lama mais escura. Ele olhou para ela e Lyra sentiu um calor no peito. O pingente em seu pulso parecia brilhar com um novo significado. Era como se a flor, seu símbolo secreto, agora fosse parte da história deles. Mas a paz era frágil. Uma noite, enquanto Theron estava em uma reunião de conselho, Lyra caminhava pelos corredores incapaz de dormir. Ela ouviu vozes abafadas vindo de uma sala semiaberta. Curiosa, aproximou-se. Lord Kael falava com Lady Elara, suas vozes tensas. Precisamos fazer com que ela cometa um erro. O rei não pode ser visto como um tolo. Essa ômega é um risco para a linhagem. A voz de Elara, gélida e controlada, respondeu. Ele a salvou do leilão Kael, mas a jogou em uma jaula de ouro. Deixe-o pensar que fez a coisa certa. O jogo apenas começou, Lyra sentiu o sangue gelar. Salvou-a ou a jogou em uma armadilha ainda pior? A dúvida, fria e cortante, a atingiu como um golpe. O que era real e o que era apenas mais uma cruel ilusão. Os sussurros de Kael e Elara martelavam a mente de Lyra. Salvou-a ou a jogou em uma armadilha ainda pior? E a dúvida era um veneno lento, corroendo a pequena semente de esperança que Theron havia plantado.
Naquela noite, a inquietação atirou da cama de dossel. Os corredores estavam silenciosos, iluminados apenas pela luz da lua que espreitava pelas altas janelas. Seu coração batia acelerado, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ela se viu diante do escritório pessoal de Theron. A porta, que ele sempre deixava um pouco aberta para suas conversas noturnas, estava fechada. Lyra tocou a madeira escura, hesitando. Havia algo ali, uma aura de segredos não ditos. O impulso de entrar era incontrolável. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta, que se abriu com um ranger suave. O cheiro de pergaminho antigo e carvalho inundava o ar. Uma lareira apagada e estantes abarrotadas preenchiam o espaço. Lyra caminhou até a grande mesa de trabalho de Theron. Ali, meio escondido sob alguns mapas, estava um livro de capa de couro desbotada. Não era um livro qualquer. As páginas eram amareladas, escritas em uma caligrafia antiga e intrincada. Enquanto folheava, seus olhos verdes se arregalaram. Um desenho familiar saltou das páginas, a flor de lótus idêntica ao pingente em seu pulso. Mas ali ela não estava sozinha. Estava ligada a um símbolo real, a uma linhagem e a palavras quase apagadas pelo tempo que pareciam se referir a uma ômega da Lotus, uma salvadora do ébano. Seu sangue gelou quando viu o mapa que estava por baixo do livro. Não era um mapa de Eldoria, mas um mapa genético, uma complexa árvore genealógica, e no final de uma das ramificações havia um pequeno desenho da flor de lótus Ré, o nome Lyra. Ela mal pôde respirar. Todas as palavras de Theron sobre não exigir nada ecoaram como uma traição. Ele a procurou, ele a comprou por um motivo. Foi então que a voz dele a pegou desprevenida. Lyra Theron estava na porta, sua figura imponente agora parecia uma ameaça. Seus olhos tempestuosos, antes gentis, estavam cheios de uma mistura de choque e desespero. Lyra ergueu o livro, as mãos tremendo. Isso sou eu, não é? Você me comprou por isso. Por uma lenda, a voz dela mal era um sussurro cheia de mágoa. A pequena faísca de esperança em seu peito se apagou, substituída por uma raiva fria. Sentia-se usada, um peão num jogo que ela nem sabia que existia. Theron deu um passo à frente, sua expressão suavizando em arrependimento. Lyra, por favor, não é o que parece, não completamente. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. Eu devia ter te contado. Eu sei, mas tive medo de que você fugisse. Medo de que nunca confiasse em mim. Naquele exato momento, um dos guardas surgiu na porta. Vossa Majestade, Mestre Elian solicita uma audiência urgente. Os rumores na corte, eles estão fora de controle, os rumores. Lyra se lembrou das palavras de Cael e Elara. Uma aberração, uma mancha, agora tudo fazia sentido. Ela não era uma ômega rejeitada, era uma ômega perigosa. As lágrimas turvaram sua visão. Theron parecia dividido. Trago-o aqui. E traga Cael e Serafina também. É hora de acabar com isso. Mestre Elian, um ancião de cabelos brancos e olhos penetrantes, entrou no escritório, seguido por Lord Cael e Senhora Serafina, cujos rostos carregavam uma mistura de apreensão e curiosidade. Elian não se demorou. Seus olhos fixaram-se em Lyra, depois no livro em suas mãos, a ômega da Lotus. A lenda está viva. Ele virou-se para Theron, sua voz rouca, mas firme. Majestade, a corte está empolvorosa. Os sussurros sobre a profecia do renascimento e a quebradora de tronos se espalharam como fogo. Sua decisão de trazer Lyra para o castelo, especialmente após as antigas traições ligadas a essa linhagem, está sendo vista como imprudência. Lyra sentiu o chão sumir sob seus pés. Traições, profecia, quebradora de tronos, ela olhou para Theron exigindo respostas. Theron tomou um fôlego profundo. Lyra, eu te reconheci de uma lenda, sim. Uma promessa antiga de Eldoria. Uma profecia que diz que quando o reino estiver mais dividido, uma ômega da Lotus surgirá da escuridão para trazer redenção e ressurreição. A flor de lótus que você carrega é o símbolo dessa linhagem, um sinal de pureza nascida da lama de superação. Eu vi a mesma dor e a mesma força em você que a profecia descrevia.
Eu não queria que você fosse um peão. Eu queria que fosse livre para escolher seu destino. Mas eu precisava protegê-la. Mestre Eliane interrompeu, sua voz grave. Mas a profecia é dupla majestade. Alguns a veem como salvação. Outros como catalisador de um novo caos, a quebradora de tronos. Há séculos, a última ômega da Lotus foi acusada de traição, de tentar derrubar a coroa, e sua linhagem foi extinta. Ou assim pensávamos, Lyra cambaleou, traição. O medo de não ser boa o suficiente, de ser um erro, de ser um fardo, explodiu. A gentileza de Teron, suas palavras doces, tudo parecia uma máscara. Ela não era uma rainha para ele, era uma ferramenta, um risco, um objeto de uma profecia. O amor que ele parecia oferecer era falso, uma armadilha dourada. Ela se sentia traída, mais rejeitada do que nunca. Seu passado, que ela pensou ter deixado para trás, agora a assombrava com novas e terríveis implicações. Você me usou, a voz de Lyra saiu alta, carregada de dor. Você não me salvou, você me amarrou a uma maldição. Eu sou um fracasso e agora sou uma traidora em potencial. Teron tentou se aproximar, seus olhos tempestuosos cheios de angústia. Não, Lyra, eu juro, minha intenção foi te proteger, para te dar uma vida que você merecia. Eu não podia deixar que a profecia caísse nas mãos erradas. Eu sei o que é ser um fardo, o que é ser desprezado por ser diferente. Eu vi isso em você e vi uma chance para nós dois, para curar nossas feridas juntos. Você é a única que pode salvar Eldoria, não quebrá-la, mas as palavras dele se perderam em meio ao turbilhão de emoções de Lyra. As vozes de Elara e Kael se misturavam com as de Elian, todas ecoando a mesma mensagem. Perigo, traição, profecia. Ela não podia mais confiar, não podia. Sua respiração ficou ofegante. O castelo, antes um refúgio incerto, agora parecia uma prisão opulenta, onde seu destino já estava traçado por um pergaminho antigo. Sem dizer mais uma palavra, Lyra largou o livro na mesa, o som da capa batendo na madeira ecoando no silêncio tenso. Ela correu para fora do escritório, para os corredores escuros, para longe das acusações, das profecias, daquele rei que a havia salvado apenas para aprisioná-la com um segredo. Ela correu para longe do homem que a havia tocado com gentileza, mas havia machucado mais profundamente do que qualquer rejeição anterior. Teron observou Lyra desaparecer no corredor escuro, o desespero tomando conta de seu rosto. Ele havia tentado protegê-la, mas no processo havia ferido mais do que imaginava. O custo de seu segredo era alto demais. Ele havia perdido a única pessoa que parecia entender sua própria dor, a única que ele esperava que pudesse curá-lo. Agora ela se fora, levada pela verdade que ele tanto temia revelar. O grito de Lyra ainda ecoava no ar quando ela desapareceu pelos corredores. Teron sentiu um soco no estômago. O desespero apertou seu peito. Ele a havia perdido. E não apenas isso, ele havia machucado ainda mais. A mulher que ele via como a chave para sua própria cura e a de Eldoria agora o odiava. Vossa Majestade, ela se foi, a voz alarmada de Mestre Elian o trouxe de volta à realidade. Kael e Serafina trocavam olhares, um misto de alívio e preocupação. A profecia, a tal quebradora de tronos, era agora um escândalo público dentro do castelo. Teron se virou para a porta, sua voz grave e determinada. Capitão Rhys, prepare a guarda. Vamos atrás dela, Rhys, um alfa musculoso e de olhar penetrante, era leal acima de tudo, mas até ele parecia chocado. Majestade, buscar uma ômega rejeitada, uma fugitiva. O reino já está em polvorosa com a profecia e a escolha de Vossa Majestade. O capitão Rhys sempre viu o rei como a personificação da razão, da estabilidade. Essa busca parecia pura loucura. Os conselheiros estão furiosos. Lady Elara está usando isso a seu favor, dizendo que Lyra é um sinal de instabilidade. A ausência de Vossa Majestade só vai piorar a situação. Teron o encarou, seus olhos tempestuosos mostrando uma dor real. Minha ausência agora é necessária, Rhys. Minhas escolhas podem ser questionadas, mas minha parceira será protegida. Eu não vou perder Lyra.
nem para a corte, nem para a profecia, nem para mim mesmo novamente. A voz dele era cheia de uma nova convicção, um reconhecimento profundo de seus próprios sentimentos. Ele precisava mostrar a Lyra e a si mesmo o quanto ela significava. Prepare-se, capitão. Partimos ao amanhecer. Enquanto isso, nas profundezas da floresta de ébano, Lyra corria sem destino. As folhas arranhavam suas pernas, os galhos chicoteavam seu rosto, mas a dor física era pequena perto do que sentia por dentro. A cada passo, as palavras de Teron, as palavras de Cael e Eliã se misturavam. Traição, maldição, salvadora, quebradora de tronos. Ela não era amada. Era um objeto, uma ferramenta, uma ameaça. A pequena pulseira de lótus em seu pulso, antes um consolo, agora parecia um grilhão, um lembrete do destino que a perseguia. Ela se escondeu em uma pequena caverna, o corpo tremendo de frio e exaustão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, molhando as bochechas sujas de terra. Você não é boa o suficiente? O sussurro familiar voltou, mais forte do que nunca. Ele vai te rejeitar? Você é um fracasso no castelo? Lady Elara sentiu a oportunidade. O rei enlouqueceu, ela disse com um sorriso gélido em uma reunião de conselho. Ele abandonou suas obrigações por uma ômega que nem sequer o quer. Eu sou a escolha lógica, a escolha certa para Eudoria. Seus olhos brilhavam com uma ambição perigosa. Ela começou a mover suas peças, espalhando ainda mais os rumores e plantando sementes de desconfiança contra Teron. Ela sabia que a ausência do rei seria sua maior arma. Ao amanhecer, Teron e um pequeno grupo de guardas, liderados por reis, partiram. A floresta era densa e escura. Teron sentia a urgência, um medo gélido de que Lyra pudesse se machucar, ou que os inimigos do reino, alertados pela profecia, pudessem alcançá-la primeiro. Majestade, por que essa obsessão por ela? Rhys perguntou, sua voz baixa, enquanto seguiam os rastros tênues. Há muitas ômegas, muitas alfas dignas. Porque esta? Teron parou, fechando os olhos por um instante. Porque Lyra, ela é a única que não me olha com reverência ou medo. Ela me olhou com dor, Rhys. A mesma dor que eu escondo. E quando nossos olhos se encontraram no leilão, algo se acendeu. Não foi a profecia que me fez agir, foi a pessoa, a chance de algo real. De cura, ele confessou, a voz rouca, uma vulnerabilidade que Rhys nunca tinha visto em seu rei. Eu a vi tão quebrada e desprezada e vi a mim mesmo. Eu não posso perdê-la. Eu preciso do perdão dela. Lyra, exausta, seguiu um pequeno riacho até uma clareira escondida. E lá, em meio à umidade da terra, floresciam lótus. Centenas delas, suas pétalas brancas e rosadas, se abrindo para o sol da manhã. A visão a acalmou por um momento. Ela se sentou entre elas, tocando uma pétala macia. As palavras de Teron voltaram à sua mente, não como uma armadilha, mas como uma lembrança. Pureza nascida da lama, de superação, de renascimento. A pulseira em seu pulso parecia vibrar. Ela sempre se viu como a lama, mas talvez pudesse ser a flor. Foi então que ouviu um barulho de galhos quebrando. Seu coração disparou. Ela se encolheu, temendo o pior. Lyra, a voz de Teron ecoou pela clareira. Ele estava ali, seu rosto manchado de terra, mas seus olhos, aqueles olhos tempestuosos, estavam cheios de alívio e culpa. Ele se aproximou devagar, Rhys logo atrás dele. Lyra, por favor, me perdoe. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando a postura real, ignorando Rhys. Eu te vi no leilão, Lyra, e eu vi a minha própria rejeição refletida em você. Minha noiva há anos me chamou de fraco por ser sensível. Aquilo me transformou. Eu me fechei, me tornei um rei de pedra. Mas quando te vi, algo em mim acordou. Eu queria te proteger. A profecia, sim, ela existe. Mas eu não te salvei por ela, Lyra. Eu te salvei por você. Porque eu senti uma conexão que nunca senti antes. Eu queria te dar a chance de uma vida, de ser livre para escolher seu próprio caminho, longe de quem te julgou. Eu falhei em te dar isso com segredos, mas não em intenção. Lyra o olhou, as lágrimas ainda escorrendo. A vulnerabilidade em seus olhos, a dor em sua voz eram reais. Ele realmente sentia.
A semente de esperança, antes esmagada, começou a brotar novamente. Eu não sei, ela sussurrou, eu sempre fui um fardo. Uma falha nunca, Teron disse, sua voz firme. Ele estendeu a mão novamente, desta vez Lyra não recuou. Seus dedos se encontraram. Você é a flor que brotou onde ninguém esperava. Você é força e eu preciso de você, Lyra, não como uma ferramenta, mas como minha parceira. Para nos curarmos juntos, nesse momento de intimidade dolorosa e esperança tênue, o som de cavaleiros se aproximando quebrou o silêncio. Um grupo de homens armados, liderados por Lord Valerius e alguns capangas de Lady Elara, surgiu na entrada da clareira. Suas armaduras brilhavam sinistramente. Majestade, Valerius vociferou, sua voz cheia de triunfo. Encontramos a bruxa. Ela fugiu, provando sua natureza perigosa. Volte para o castelo, Majestade. Deixe-nos cuidar desta. Aberração, Teron se levantou, sua figura imponente novamente, mas desta vez era diferente. Seus olhos não tinham indiferença, mas uma determinação feroz, uma proteção inabalável. Ele colocou Lyra atrás de si um escudo humano. Ela não é uma aberração, Valerius. Ela é minha futura rainha, e ninguém vai tocá-la. A ameaça era clara. O conflito estava longe de terminar. Teron sabia que havia mais batalhas a serem travadas, mais confiança a ser conquistada. Ele prometeu a si mesmo que lutaria por Lyra e pelo que eles representavam, mesmo que isso custasse seu trono. O ar na clareira ainda tremia com a raiva de Valerius, mas os olhos de Teron fixos em Lyra eram um escudo. Ele a manteve atrás de si, um gesto silencioso de proteção que valia mais que 1000 palavras. A ameaça em sua voz era clara. Valerius hesitou, seus capangas recuaram. Eles não estavam preparados para a fúria real, não quando o rei estava disposto a lutar por aquela que desprezavam. A jornada de volta ao castelo de ébano foi diferente. Na carruagem luxuosa, Lyra sentiu o calor da mão de Teron apertando a sua. Não havia mais segredos, apenas uma vulnerabilidade compartilhada. Ele olhou para ela, seus olhos tempestuosos cheios de um amor recém-descoberto e um arrependimento profundo. Eu juro, Lyra, eu farei tudo para reconquistar sua confiança. Você não é uma ferramenta. Você é meu lar. Lyra sentiu uma pontada no peito. O medo ainda sussurrava, mas o toque dele era real e a força que ela viu em seus olhos a impulsionava. Ela havia sido a lama, sim, mas as lotos estavam florescendo. Chegando ao castelo, o silêncio pesado da corte os recebeu. Olhares curiosos e julgadores seguiam cada movimento deles. Mas Lyra não abaixou a cabeça. Com Teron ao seu lado, de mãos dadas, ela caminhou com uma nova postura. As servas, antes sérias, agora pareciam mais gentis, um brilho de esperança em seus olhos enquanto a ajudavam a se preparar. Lyra escolheu um vestido simples, mas elegante. E no peito prendeu um broche delicado, uma flor de lótus esculpida em prata, um presente que Teron havia encomendado. Era um símbolo, uma promessa. A sala do conselho, que virou um palco de julgamento, estava lotada. Tapeçarias escuras, o trono elevado, tudo contribuía para a atmosfera opressora. Lord Kael, Senhora Serafina e, claro, Lady Elara estavam lá, suas expressões uma mistura de triunfo e raiva contida. A corte estava dividida, murmúrios agitavam o ar como folhas ao vento. Teron e Lyra entraram de mãos dadas. Teron parou diante do trono, mas não subiu. Ele permaneceu ao lado de Lyra, olhando a corte com uma determinação inabalável. Minha corte, Teron declarou, sua voz ecoando com autoridade. Estamos aqui para dissipar as mentiras e as acusações levianas. Lyra não é uma fugitiva nem uma traidora. Ela é minha parceira, minha futura rainha. Um choque percorreu a sala. Ele não apenas a defendeu, ele a elevou. Lord Valerius, com seu nariz empinado, deu um passo à frente. Majestade, com todo o respeito, essa mulher é uma anomalia. A profecia da Ômega da Lotus é sobre a quebradora de tronos, um caos. Sua linhagem foi banida por traição. Teron apertou a mão de Lyra. A profecia foi distorcida, Valerius. O livro que Lyra encontrou revela a verdade.
A ômega da Lótus trará redenção e ressurreição, não destruição. E eu a escolhi não por uma profecia cega, mas por quem ela é, por sua força, sua resiliência. Eu a escolhi porque a vi e reconheci nela a mesma dor que eu carregava. Minha antiga noiva me desprezou por minha sensibilidade. Lira me aceita, eu a amo. E ela será minha rainha. A confissão de Teron era um raio, revelando a vulnerabilidade por trás do rei de pedra. Lira o olhou, seus olhos verdes marejados, uma força renascendo dentro dela. A dúvida ainda estava lá, mas o amor dele era um bálsamo. Lady Elara, com um sorriso gélido, interveio. Que bela história, majestade! Mas o amor não governa um reino. Seu povo precisa de estabilidade, não de sentimentalismo. Eu sou a escolha lógica, a de sangue puro, a que entende os sacrifícios necessários. Foi então que um pequeno grupo de mulheres idosas, ômegas com vestes simples e rostos marcados pela vida, se adiantou. Eram as anciãs ômegas, muitas delas antes desprezadas pela corte. A mais velha, Mestra Enya, deu um passo à frente, seus olhos fixos em Elara. A estabilidade que Lady Elara prega é a que silencia os fracos, majestade. Essa mesma Lady Elara tentou subornar a nós, ômegas com a visão, para que confirmássemos a versão distorcida da profecia. Ela espalhou veneno sobre a linhagem da Lótus por anos, com medo de que a verdadeira rainha surgisse. Ela sempre quis o trono, a revelação chocou a corte. Elara empalideceu, sua fachada de controle começando a rachar. Teron olhou para as anciãs com respeito. Lira sentiu uma onda de gratidão. Aquelas mulheres, antes invisíveis, agora eram sua voz, sua força. Lira deu um passo à frente, soltando a mão de Teron. O broche de lótus em seu peito parecia pulsar. Eu fui chamada de falha, de aberração, a voz de Lira era suave, mas firme, preenchendo o salão. Fui rejeitada e humilhada, mas Teron, meu rei, me salvou. Não para me usar, mas para me dar uma chance, e eu não serei mais um fardo nem um erro. A Lótus nasce da lama mais escura, sim, ela floresce pura e forte apesar de tudo. Eu sou a flor de lótus. E a corrupção que assola este reino, a ambição egoísta, é a verdadeira lama. Ela olhou diretamente para Elara e Kael. Não permitirei que a profecia seja usada para justificar a maldade. Teron não será um tolo por me amar. Ele será um rei que defende o que é certo, não importa o custo. A corte ficou em silêncio, dividida entre o choque e a admiração. Teron, olhando Lira, sentiu um orgulho imenso. Seu medo de falhar como rei e como protetor se desfez. Ele havia encontrado sua rainha, mas Elara não estava derrotada. Com um sorriso frio, ela ergueu a mão, muito comovente, majestade, mas há um pequeno detalhe, uma verdade que Mestra Enya e seus fantoches não contaram. Teron é o último de sua linhagem pura. A profecia diz que a ômega da Lótus e o rei do ébano se unirão para trazer o renascimento. Mas a Lótus sempre foi estéril. Você nunca poderá dar a este reino um herdeiro. A revelação foi um golpe devastador. Os murmúrios irromperam. A profecia, o amor, a redenção. Tudo seria em vão sem um herdeiro. Teron cambaleou, a preocupação em seu rosto era clara. Lira sentiu o sangue gelar. O nó no estômago se apertou. Ela era a flor, mas estava condenada a ser infrutífera. Ela olhou para Teron, a nova chama de esperança em seu coração ameaçada de se apagar. Seria o amor deles forte o suficiente para superar a impossibilidade de uma linhagem? O ar no grande salão, que antes vibrava com a acusação de Elara, agora estava pesado, denso com a impossibilidade. Lira sentiu o golpe mais forte que qualquer outro. Estéril, infrutífera, uma flor sem sementes, sem futuro. O sussurro familiar de "você não é boa o suficiente" gritou mais alto do que nunca. Ela olhou para Teron, a nova chama de esperança em seu coração quase se apagando. A dor era visível em seus olhos tempestuosos. Mas em um instante, a dor se transformou em uma raiva fria, um brilho de aço. Teron deu um passo à frente, sua mão forte apertou a de Lira. Lady Elara, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que calou todos os murmúrios. Seus venenos não funcionarão mais aqui.
O amor não é medido pela capacidade de gerar, mas pela conexão de duas almas. Ele olhou para Lyra, seus olhos buscando os dela, um pedido silencioso de perdão e aceitação. Eu errei. Escondi a profecia e por isso peço seu perdão, Lyra. Eu tive medo. Medo de que, como minha antiga noiva, você me rejeitasse por minhas sensibilidades, por minhas escolhas. E a confissão de Teron perfurou o silêncio. Ele estava se abrindo, revelando o rei que se escondera por trás da pedra. Mas quando te vi no leilão, Lyra, quebrada e humilhada, eu vi a minha própria dor. Eu vi uma alma antiga, a minha própria, clamando por algo real. Eu não te comprei por poder nem por uma profecia. Eu te comprei porque minha alma reconheceu a sua. Um laço de destino, um laço de alma que transcende todas as convenções e todas as expectativas de linhagem. E Lyra sentiu as palavras dele penetrarem em sua armadura. Ele não a queria por um dever, mas por uma conexão profunda, uma que ela sentia, mas temia. O estigma da rejeição, que a acompanhou por toda a vida, começou a se dissipar. Ela não era um erro, ela era uma alma ligada ao seu rei. Erguendo a cabeça, Lyra olhou para o salão, para as faces chocadas da corte. Minha vida inteira foi um fardo, uma falha, ela disse, sua voz ganhando força a cada palavra. Mas não mais. Eu aceito este laço, majestade, aceito este destino. Não como sua possessão, mas como sua rainha e companheira de alma. E se a Lotus não pode dar um herdeiro de sangue, ela dará um herdeiro de espírito, de compaixão e de uma nova era para Eldoria. E um murmúrio de espanto percorreu o salão. A coragem de Lyra, a vulnerabilidade de Teron, a força daquela união era algo que a corte jamais pecar. A Lady Elara, vendo seus planos desmoronarem, soltou um grito estridente. Mentiras! Todos vocês estão cegos. Ele a está manipulando. O reino perecerá sem um herdeiro. Ela tentou incitar a corte, buscando aliados entre os conselheiros e os representantes dos reinos vizinhos, que observavam a cena com crescente fascínio. Foi então que Lord Cael, o velho conselheiro antes tão rígido e tradicionalista, deu um passo à frente. Sua voz, normalmente grave, agora carregava uma nova convicção. Lady Elara mente, Vossa Majestade. Ela me procurou. Tentou me convencer a forjar documentos, a criar falsas provas da esterilidade de Lyra e até mesmo a espalhar a mentira de que a Ômega da Lotus era, de fato, a quebradora de tronos para enfraquecer a sua posição e usurpar o trono. E a confissão de Cael chocou a todos. Ele era a voz da tradição e sua reviravolta era um golpe devastador para Elara. Elara empalideceu, a máscara de controle se estilhaçando completamente. Ela tentou fugir, mas os guardas, alerta aos movimentos de Teron, já estavam postados. Você não vai a lugar nenhum, Elara, Teron disse, sua voz agora uma rocha. Sua ambição cega não destruirá o que construímos. Mestra Anya, a anciã Ômega, interveio novamente. A linhagem da Lotus, como o rei Teron disse, não se trata apenas de sangue, mas de espírito. Há uma antiga magia nos laços de alma, majestade, um poder que transcende a biologia. O renascimento de Eldoria virá de uma união de corações, não apenas de um ventre. E a revelação era sutil, mas aprofundava o mistério da profecia e da união deles. Os representantes dos reinos vizinhos, anticéticos, agora observavam com admiração. Eles viram não apenas um rei forte, mas um líder que ousava ser vulnerável por amor e uma rainha que florescia da adversidade. Teron se voltou para Lyra, seus olhos tempestuosos cheios de um amor que transbordava. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro uma tiara delicada, mas majestosa, cravejada de safiras azuis que formavam pétalas de lótus. Lyra, minha rainha, ele disse, a voz rouca de emoção. Esta lótus, que é o símbolo da sua força e do nosso amor, será o novo símbolo de Eldoria. Pureza nascida da lama, superação da adversidade. Você é a prova viva de que a verdadeira grandeza vem de dentro. Ele colocou a tiara cuidadosamente sobre os cabelos ébano de Lyra. Aquele gesto, naquele grande salão, diante de todos, selou não apenas seu destino, mas o destino do reino.
Lira sentiu o peso da coroa não como um fardo, mas como um manto de poder e aceitação. A flor de lótus agora adornava sua fronte, brilhando como um farol de esperança. A corte, antes dividida, agora aplaudia. Um aplauso que começou tímido, mas que rapidamente se transformou em um coro estrondoso de apoio e admiração. Os reinos vizinhos, testemunhas daquele amor e daquela coragem, sabiam que Eldoria havia encontrado uma nova força. Lady Elara foi levada pelos guardas, sua figura derrotada um contraste gritante com a celebração que preenchia o salão. Theron e Lyra, de mãos dadas, subiram os degraus até o trono. Mas em vez de se sentar sozinho, Theron puxou uma cadeira ao lado para que Lyra se sentasse como sua igual. Os dois olharam para a corte, não com a arrogância de monarcas, mas com a humildade de quem superou grandes desafios. Eldoria tinha sua rainha, sua Ômega da Lotus. E eles, o rei Alfa e a Ômega rejeitada, estavam prontos para construir um futuro, não por imposição, mas por amor. O reino celebrava, mas o caminho à frente ainda era longo, com novos mistérios a serem desvendados e desafios a serem enfrentados. A verdadeira história de Eldoria estava apenas começando e eles a enfrentariam juntos. O grande salão de ébano explodiu em aplausos. Não eram aplausos de mera conveniência real, mas de um reconhecimento profundo. Aquele amor, aquela coragem, haviam desarmado a corte. Lady Elara, levada pelos guardas, olhou para trás com ódio, mas seus olhos gélidos não podiam mais tocar Lyra. Theron e Lyra, de mãos dadas, subiram os degraus. Ele não sentou no trono sozinho, mas puxou uma cadeira ornamentada para que Lyra se sentasse ao seu lado como sua igual. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela promessa de um novo amanhecer. Lyra sentiu o peso da tiara de lótus, não como um fardo, mas como um manto de poder. Seus olhos verdes, antes marejados de medo, agora brilhavam com uma autoconfiança inabalável. Ela olhou para Theron, o rei Alfa que a salvou. Não de um leilão, mas de si mesma. E ele, o rei pragmático e recluso, agora irradiava um calor que antes era impensável. A dor da rejeição, que o transformara em pedra, havia sido suavizada pelo amor e pela aceitação de Lyra. Eles se curaram mutuamente. Os dias seguintes foram de celebração e preparação para a coroação oficial de Lyra. A corte, antes tão dividida, agora se unia em uma nova esperança. Os murmúrios ainda existiam, claro, mas agora eram de admiração. As anciãs ômegas, lideradas por Mestra Enya, tornaram-se as conselheiras de Lyra, trazendo uma sabedoria esquecida ao reino. Lord Kael, antes o baluarte da tradição, agora era um defensor leal, pedindo perdão a Lyra por sua miopia. Ele havia visto a verdade. Na véspera da coroação, Theron encontrou Lyra nos jardins, entre as flores de lótus, que agora eram o emblema de Eldoria. Lyra, ele começou, sua voz suave, você transformou tudo. Eu, o reino, eu vivia em uma prisão de aparências, temendo ser fraco. Você me ensinou que a vulnerabilidade é a maior força. Ele estendeu a mão e ela a pegou. Minhas cicatrizes ainda existem, mas agora elas contam uma história de superação, não de fracasso. Graças a você, Lyra sorriu, um sorriso genuíno e livre. E você, Theron, ela disse, você me deu mais do que uma vida, me deu valor. Eu não sou mais a Ômega rejeitada. Eu sou a Lyra que você viu, a Lyra que você amou. A flor que nasceu da lama e não teme mais o seu passado. A pulseira de lótus em seu pulso parecia vibrar. A tiara em sua cabeça, uma extensão daquele símbolo. A coroação foi um evento grandioso, mas cada detalhe tinha um toque pessoal e profundo. No grande salão, decorado com arranjos de lótus, Theron e Lyra se ajoelharam diante de Mestre Elian, que conduziria a cerimônia. A corte inteira, representantes de reinos vizinhos e todo o povo se aglomeravam, testemunhando aquele momento histórico. Mestre Elian leu a versão original da profecia da Ômega da Lotus, revelando não a quebradora de tronos, mas a redentora de Eldoria, que traria renascimento através da união de almas e a força da compaixão. Então Theron se levantou, seus olhos tempestuosos fixos nos de Lyra. Ele segurou as duas mãos dela.
Lira, minha amada, sua voz era firme e carregada de emoção. Eu, Teron, rei Alfa de Eldoria, juro meu amor eterno e minha lealdade a você. Não como minha rainha apenas, mas como minha parceira, minha igual, minha alma gêmea. Eu prometo governar Eldoria ao seu lado, com justiça, empatia e a coragem de ser vulnerável. Eu prometo proteger você e o amor que nos cura acima de tudo. Que nossas cicatrizes se tornem nossa força e que nosso reino floresça com a compaixão que você me ensinou. Lira, com o coração transbordando, olhou para o homem que havia desmantelado todas as suas defesas. Teron, meu rei, meu amor, ela respondeu, sua voz ressoando com uma nova autoridade e graça. Eu, Lira, juro meu amor eterno e minha lealdade a você. Não como sua rainha apenas, mas como sua parceira, sua igual, sua alma gêmea. Eu prometo defender a verdade, honrar a compaixão e inspirar a todos a encontrar seu próprio valor. Que nossa união seja o símbolo de que a beleza e a força nascem mesmo na lama mais escura e que o amor verdadeiro pode curar as feridas mais profundas. Eu sou a flor de lótus e com você eu floresço. Trocarem os votos, mestre Elian os abençoou. Teron colocou a coroa real, cravejada de safiras e rubis que formavam a lótus e o ébano, sobre a tiara de lótus de Lira, elevando a rainha de Eldoria. O salão irrompeu em aplausos e vivas. Aquele momento não era apenas uma coroação, era uma redenção. O símbolo da flor de lótus, outrora um segredo pessoal de Lira, agora era o emblema do reino, um testemunho de que a verdadeira força e beleza nascem da superação, da resiliência. Os anos que se seguiram viram Teron e Lira governarem Eldoria juntos, como parceiros verdadeiros. Eles aboliram as leis cruéis de linhagem, promovendo a meritocracia e a empatia. Lira, a rainha da Lótus, tornou-se uma inspiração. Suas palestras sobre valor e autoconfiança se espalharam por todo o reino. Eldoria prosperou sob sua liderança compartilhada, tornando-se um farol de esperança e igualdade. A questão do herdeiro, outrora uma ameaça, foi respondida pela magia dos laços de alma de Mestra Enya, que trouxe ao casal 2 filhos, um alfa e uma ômega, ambos carregando a marca de lótus, frutos de um amor que transcendeu todas as expectativas. Uma tarde, anos depois, Teron e Lira caminhavam de mãos dadas pelos jardins de lótus, seus filhos correndo à frente. As cicatrizes de Teron ainda existiam, mas agora eram meras lembranças de um passado distante, não mais feridas abertas. Lira, com a tiara de lótus brilhando em seus cabelos, olhava para o reino que haviam transformado. O grande salão de ébano, antes um lugar de tensão e convenções rígidas, agora era um centro de justiça e compaixão. Teron apertou a mão de Lira. Meu lar, ele sussurrou, não se referindo ao castelo, mas a ela. Você é o meu lar, Lira sorriu, a alma em paz. E você, meu rei, é a rocha sobre a qual meu lótus floresceu. A mensagem central era clara. A redenção não vem de um destino traçado, mas da escolha de amar, de confiar e de se permitir ser vulnerável. Eldoria, o rei Alfa e a rainha Ômega provaram que a união de almas, nascida da dor e nutrida pelo amor, poderia reescrever a história e construir um futuro onde a esperança sempre floresceria, não importa a escuridão da lama. E assim sua história continuou, um testemunho eterno da força do amor verdadeiro.